Rapaziada, que bagulho engraçado. Mais ou menos por esses dias, eu tava vagando pela internet quando, mais uma vez, apareceu um bagulho na minha tela desse mangá aqui, que por sinal, vai ganhar uma segunda ou terceira temporada do seu anime agora no mês que vem, o famoso Alugue uma Namorada. Eu acho que muita gente compartilha de uma opinião comigo que toda vez que esse anime aparece em uma rede social, nunca é porque você quer, é sempre contra a sua vontade. Eu nunca tinha assistido Rent a Girlfriend, ou pelo menos dado uma chance pra série, até eu ouvir as pessoas falando que tinha sido uma bosta o final. Um dos piores romances do universo. Nossa, foi pior do que todas as últimas histórias da Terra. Bagulho subiu pro Trending Topics de tanto choro que as pessoas fizeram. Então eu tive que dar uma olhada no que exatamente era esse pior romance do universo. Assim, eu podia sentar aqui nessa cadeira e dizer pra vocês, minha nossa, gente. Ou quando o autor ele quer fazer um bagulho ruim, ele consegue, né, mano? Meu Deus do céu. Excelente. E sim, jovens. Hoje a gente tá aqui pra poder falar sobre Rent a Girlfriend. Alugue uma namorada. O que exatamente tá acontecendo nesse mangá agora que torna ele tão ruim assim? Por quê? Por que é uma bosta tão forte? Bom, pega uma pipoca aí que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse anime. Então, pois é, não esquece de se inscrever no canal antes da gente começar. Senta aí e vem comigo. Para você que não conhece o famoso Alugue uma Namorada, e por sinal você não tá perdendo nada, tá? 300 capítulos, mano, sei lá, mano, vai estudar pro Enem, pede uma pizza. Não lê isso aqui não, você tá perdendo seu tempo. Mas pra quem não conhece, vou dar uma pequena contextualizada pra vocês pra gente poder falar um pouco sobre a história. Alugue uma Namorada é uma história entre muitas aspas de romance que segue a vida do protagonista, Kazuya. Personagem esse que possui a incrível façanha de entre todos os protagonistas de animes de romance que já são muito conhecidos por serem sem graça em sua grande maioria das vezes, todos eles se parecem um pouco, né? Aquele famoso moleque com o uniforme da escola, cabelinho pra baixo, que geralmente é tímido e não sabe conversar com ninguém. E 90% deles não são muito gostados pelo pessoal. Aqui, a história realmente consegue ter um diferencial de fazer um dos personagens mais chatos e insuportáveis de todos. Kazuya é um moleque. E meio que só isso. Se você passar uns 200 capítulos da história, você só consegue ter essa descrição dele. Se você for pra Wikipedia do personagem, eles vão colocar umas descrições a mais ali do boneco, que a autoestima dele é baixa, ele é um rapaz que não consegue se decidir muito bem, ele é meio tímido e tal, mas a gente podia resumir tudo isso com ele é muito chato. Ponto. O anime em si começa com uma premissa bem simples, baseada naqueles aplicativos de você fingir que tem uma namorada, sabe? Quase como se fosse um Uber praticamente, só que de mina. Onde você pode escolher uma namorada falsa e pagar pra que ela tenha um encontro com você. Onde por um dia ela, literal, ela vai fingir ser a sua namorada e o Kazuya decide tentar essa experiência porque ele terminou com a namorada antiga dele, ele tá na bad, tá triste, tá zoado, sem esperança de futuro. Ele vai lá e tenta e sai com uma garota conhecida como Mizuhara, que tinha uma nota de 5 estrelas no aplicativo. Ele vai lá, sai com a mina uma vez, e o que acontece? Ele se apaixona pela mina. E a partir daí, todos os outros 300 e poucos capítulos da história são o Kazuya tentando fazer o romance dele com essa mina dar certo, porque é isso, esse é o objetivo de vida do personagem, é transar e morrer, só. Assim que o Kazuya decide que ele vai fazer esse relacionamento ir pra frente, e ele vai fazer dar certo, ele então começa a montar ali, né, as suas estratégias, todas elas baseadas no conceito de eu vou ganhar essa mina na base do cansaço. Ele consegue o contato dela no celular, ele manda mensagens, ele mora perto dela, então eles começam a se encontrar mais vezes, ele paga ela pra poder sair com ele várias outras vezes. A história de Maluco genuinamente é que ele vai virar uma parte integral da vida da mina. Algum momento ela vai começar a gostar de mim, não é possível. A coisa que mais estourou a respeito da série é justamente o fato de que atualmente ela já tem tipo 200 e pouco, praticamente 300 capítulos, onde até agora, além da Mizuhara e o Kazuya não terem ficado juntos, rolou ali nos últimos episódios, né, que depois de trocentos milhões de encontros, o moleque ter participado de coisa da família da menina, ter ajudado ela com trocentos outros bagulhos e tals, ela foi lá e até disse que talvez tenha sentimentos por ele sim, só que não vai rolar por enquanto, porque ela não quer arar a vida que ela tem agora, e ela rejeitou ele depois de o quê? 300 capítulos. Eu gosto muito que tem muitas pessoas fazendo cálculos bem específicos, assim, de que ele já deve ter gastado em torno de 200 mil com ela, desde que ele conheceu a mina até agora. Eu acho esse cálculo, inclusive, engraçado, porque soa como se a Mizuhara fosse se apaixonar por ele automaticamente, depois que o maluco gastasse uma quantidade de dinheiro. Não, gastou 250 mil comigo, automaticamente eu amo ele agora. Eu juro pra vocês, eu acho que o maior obstáculo
pra mim, de ver esse bagulho aqui, tipo, até de ver o anime, eu fui ler o mangá porque o anime eu não aguentei, mano, são principalmente a própria Mizuhara e o protagonista. Eu acho que história de romance, jovens em geral, elas são bastante clichê, principalmente quando a gente tá falando de histórias de romance que rolam enquanto os personagens ainda estão na escola, né? Quem já viu um anime de romance sabe que a gente vai ter aquele famoso episódio, meu Deus, o festival cultural, em que todo mundo vai com aqueles kimonos clássicos japoneses. A gente vai ter um outro episódio que vai ser na praia, que é pra poder todos os bonecos ficar semi-pelados ali na praia. Aí a gente vai ter aquele famoso episódio que vai ter um torneio na escola, ou um evento na escola do segundo ano e tal. É tudo super clichê. Mas o que realmente chama a atenção desses animes, geralmente, é sempre, além do relacionamento dos dois personagens principais, os próprios personagens, né? Que geralmente mais é usado como marketing pra essas obras, são as personagens femininas, né? Você vai ver Nagatoro-san por causa da Nagatoro, né? Que ela é agressiva, ela é aquela personagem meio bullying e tal, que Nagatoro-san vira aquele mangá pra homens que gostam de apanhar de mulher bonita. Aí você vai ver a Komi-san é aquela personagem mais tímida, ela é fofa, ela é bem bonitinha, adorável também, todo mundo gosta bastante dela. Você vai ver que Tagawa-san, ela é aquela personagem meio canalinha, ela é bem exibida, ela é animada, gosta de videogame, gosta de cosplay de animes. Então ela é feita pra ser gostada por basicamente qualquer ser humano na Terra gosta da Kitagawa, né? Nesse anime aqui, eu acho a Mizuhara, nossa, ela tem a quantidade de carisma de um pote de manteiga vazio, junto com o Kazuya, que pra mim, ele ganhou o prêmio. É o personagem mais sem graça e sem desenvolvimento que eu já vi na minha vida. Fora o fato de que ele também não é lá uma pessoa muito apaixonável. O que é engraçado porque todo mundo que já viu a história não gosta da Mizuhara. Inclusive tem um monte de vídeos do pessoal falando sobre como ela é, tipo, a pior waifu dos animes por não ter se apaixonado pelo moleque depois de muito tempo. Só que apesar de fato, mano, ela é bem chatinha. O Kazuya, eu acho que ele consegue ser pior do que ela. Eu acho, gente, que o criador desse bagulho aqui, juro pra vocês, eu acho ele bem genial. Porque ao invés de Henta Girlfriends fazer sucesso por meio do amor do público e do interesse das pessoas na história, pra mim parece que o bagulho, mano, ele faz sucesso na base do ódio. Porque toda vez que essa história aparece em algum lugar, é porque teve algum plot, teve algum capítulo horrendo que todo mundo detestou. Aí o bagulho faz sucesso. E olha que genial esse autor, mano. O maluco fez um capítulo que todo mundo falou mal do bagulho umas 3 semanas antes de lançar a próxima temporada do anime, o bagulho já ficar em alta, ele já ir lá e fazer mais dinheiro ainda. Você pode criticar a história do cara, mas você não pode criticar os métodos. Sabe uma coisa que eu detestei muito quando eu assisti essa história? Bom, a história, assim como qualquer historinha de romance em geral, né? Ela não tem só uma personagem feminina que é feita pra chamar atenção, tem várias, e uma delas é conhecida como Ruka. Ela é uma outra garota de cabelinho curto azul que conhece o Kazuya. Essa é bem mais compromissada. Ela é séria, dedicada e é uma personagem engraçadinha de assistir. Eu achei ela carismática e bem fofinha. Ela tem interesse pelo Kazuya. Eu vou dizer que ela tem uma quedinha, mas, mano, ela tem uma queda de 20 metros seguida de fratura exposta pelo moleque. Ela gosta bastante dele logo de início e tenta ficar com ele de várias formas. Mas, ele prefere a Mizuhara que ele conheceu em um encontro arranjado, pago, e ele vai ficar pagando ela, gastando todo o dinheiro que ele podia ter comprado um carro pra poder ficar tentando fazer ele dar certo com aquela mina que, claramente, assim, ela não tem interesse mesmo em ficar com ele. Kazuya, ele chega a ficar com a Ruka em certo momento da história. De novo, porque ele é aquele famoso personagem que não sabe o que ele quer da vida, então, a mina tá ali, ela é bonita, ela é legal com ele fala, tá bom. Aí ele decide começar a namorar com ela. Mas ele namora com ela, enquanto ele ainda quer ficar com a Mizuhara. Inclusive, pra mim, que é uma cena aqui que é top cenas mais horrendas da ficção, é ele, se você for pegar desde o primeiro episódio, ele perdeu a namorada e ele queria arranjar uma outra porque ele tava triste, e o maluco vai lá, consegue uma namorada de cabelinho azul, legal, gente fina, que gosta dele, mas ele ainda assim pede pra Ruka pra poder ter encontros com a Mizuhara. Ele basicamente chega na mina e fala, mano, eu posso te trair de vez em quando, se der? Aí depois as pessoas fazem a pergunta, nossa, por que a Mizuhara não se apaixonou ainda pelo Kazuya? Mano, eu sei lá, né, se fosse eu, talvez eu não me apaixonaria por esse cara aqui. Talvez, assim. Uma das coisas mais engraçadas que o pessoal tem a respeito dessa obra também, essa eu acho simplesmente cômica, é que eu já vi acontecendo com algumas outras obras, eu acho que todo mundo que viu o anime já viu isso acontecendo alguma vez, que é, o autor de Rent a Girlfriend, ele parece meio estranhamente apaixonado pela personagem. Tipo, o cara tem um Twitter, por exemplo, ele claramente, né, é um adulto, casado, com filhos que tá fazendo um mangazinho de romance adolescente, mas se você for pro Twitter do cara, ele posta um monte de fotos com cenários realistas da casa dele, de lugares onde ele vai, que ele sempre desenha a Mizuhara como se estivesse, tipo, saindo numa vida de encontro de casados com a personagem que ele criou. Muitas pessoas, inclusive, têm essa teoria de que o maluco gosta tanto da personagem que ele
fez que ele não quer deixar o protagonista ficar com ela porque ele queria ficar com ela. Parece uma das coisas mais estranhas que você vai ouvir. Eu sei, eu tenho certeza que é, mas, mano, bizarro que às vezes parece. Porque a história já avançou praticamente mais de 300 capítulos que não existe nenhuma mudança de romance na história. Até agora tá tudo na mesma. Mesmo que eles tenham sentimentos agora um pelo outro, pô, se você voltar pro episódio, sei lá, 5 da primeira temporada, tá a mesma bosta ainda. Você avança do episódio 5. O capítulo 500 mil tá a mesma merda. E isso eu posso dizer pra vocês, inclusive, o próprio protagonista. Eu acho isso engraçado, cara, porque protagonistas de mangá de romance, eles geralmente, tudo bem, eles não têm lá tanto design criativo, eles não são tão interessantes assim, mas eles geralmente têm uma coisinha ou outra ali que fazem você gostar do personagem e torcer por ele, sabe? Tipo, você vai ler Kitagawa-san. Kitagawa-san, ela é a garota que chama bastante atenção e tal, e do lado dela você tem o Gojo, que é um moleque que ele é muito esforçado, ele realmente gosta bastante de outras pessoas, ele é muito empático, ele tem uma falta de autoconfiança com seu trabalho e por conta disso ele acaba se esforçando muito mais do que ele deveria, às vezes escondendo dores que ele tem. É um personagem muito divertido, legal de acompanhar e fofo. Você vai assistir Nagatoro-san, por exemplo, você tem ali o Senpai, que é um personagem tímido, mas que ele quer ser um artista. Ele se esforça todos os dias para poder tentar chegar em algum lugar, mesmo que ele não saiba muito bem como fazer isso. Ele tem medo das coisas que ele tá planejando darem errado, ele tem as suas próprias lutas internas que são interessantes. Todos esses personagens têm isso. O que eu menos gosto no Kazuya é que, mano, além de ser um personagem vazio, a vida dele é baseada em ele não saber o que ele quer fazer de tudo, ele ainda por cima não evolui. O que me leva a ter a consideração de, mano, eu acho que o autor dessa obra aqui é genial. Rent-a Girlfriend é uma obra feita pra ser a mesma coisa que uma novela mexicana. A gente sabe que mangá de romance, normalmente, eles já são enroladinhos básicos, né? Você vai ler uma história de romance ali, tem um cara, tem uma menininha, e eles estão ali estudando no colégio. No mínimo, daqui a 50 capítulos, eles vão andar de mãos dadas. Aí mais 50 capítulos, eles vão se dar uns abraços ali, um abraço, dois, que daqui mais 50 capítulos eles vão dar o primeiro beijo, vão descobrir que eles estão se gostando, que lá pro capítulo 350 eles se declaram, aí ficam juntos e a história acaba. É geralmente assim que funciona a ideia das obras de romance. É impressionante como essa daqui consegue ser pior. O autor aqui consegue fazer uma enrolação de nível novela mexicana pros bagulho acontecer, sabe? Que eu acredito que seja proposital. A história de Rent a Girlfriend é feita pra despertar ódio em você. Você fica com raiva dos personagens, raiva do autor, raiva de você mesmo porque você perdeu tempo lendo o bagulho, e agora você provavelmente deve estar com raiva porque perdeu tempo vendo esse vídeo aqui, mas eu espero que não, porque talvez se você estiver dando uma risadinha aí, acho que já valeu a pena. Mas enfim, acho que é isso.